Top coisas que eu militava alguns anos atrás e hoje eu quero mais é que se lasque. Top 1. Não existe coisa de mulher e não existe coisa de homem. Tudo é coisa dos dois. Mentira. Eu não vou trocar o chuveiro. Gente, eu não vou trocar o chuveiro. Eu não quero saber quantos litros faz o meu carro. Eu não quero saber quantos litros faz a minha moto. Eu não vou trocar o óleo da minha moto, do meu carro. Não vou levar para revisão. Isso é coisa de homem, ué. Assim como o homem não vai decorar a casa. Ele não vai decorar a casa. Ele não vai comprar as verduras certas. Ele não vai saber qual que é o melhor produto de limpeza, entendeu? E tá tudo bem, tem coisa de homem, coisa de mulher. Eu não quero saber desse negócio de querer fazer... É coisa de mulher ter vida pública? É coisa de mulher escolher, por exemplo, não ir pra cama com o marido num dia em que ele tá afim e de repente a mulher não? Porque no fundo é sobre isso, é sobre essas coisas. Essas miudezas de trocar o óleo do carro, decorar a casa, acho que isso é muito mais negociável, né? Na vida privada, sei lá, na maneira como você constrói o teu relacionamento, não é problema de mais ninguém. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E eu peguei esse vídeo, cara, eu não conheço a criadora, todo respeito, eu entendo que ela tá falando ali de algo que tem muito mais a ver com uma escolha que envolve ali saber com o parceiro o que cada um vai fazer da vida, e isso eu acho super legítimo. Mas eu não acho que isso tenha a ver com o papo de que coisas são de homem e outras coisas são de mulheres. Porque esse papo de que algumas coisas são de homens e outras são de mulheres tem dois níveis que vale a pena falar sobre. O primeiro nível, e que é o mais fácil de se observar, é o nível estatístico, né? Por exemplo, você pega faculdades de análise de sistemas, a maioria dos alunos são homens. Faculdades de pedagogia, de letras, a maioria de alunos são mulheres, são alunas. A partir disso, você percebe que tem uma regularidade nesse tipo de curso que a pessoa vai lá e faz. Existem atividades que regularmente são mulheres que fazem, como pilates, por exemplo. Existem atividades que regularmente são homens que fazem, como lutas, artes marciais, boxe, por exemplo. Essas coisas a gente vê elas a partir da estatística, né? A gente percebe que elas são assim porque tem um número entregando pra gente. Não significa que homens são inclinados a isso, mulheres são inclinadas biologicamente a isso, ontologicamente, espiritualmente para isso. Não significa nada disso, mas é um dado concreto que a realidade entrega pra gente e que a gente pode explicar esse dado concreto. Por exemplo, a construção da masculinidade envolve muito estar em risco, né? Ter risco, assumir risco físico muitas vezes, envolve muito uma certa virilidade que é uma coisa muito física, envolve isso. Então você consegue explicar como que você tem muito mais alunos de boxe do que alunas de boxe em academias, por exemplo. E você consegue explicar por que tem muito mais homens que participam de racha em avenida ou BR do que exatamente mulheres que participam de racha. Isso tem a ver com a própria construção da masculinidade, que é uma coisa muito específica no espaço e no tempo, muito do nosso tempo, da maneira como se dá no nosso tempo. Mas aí tem um segundo nível que eu acho que esse é o que pega pra capar. Esse é o segundo nível que vai talvez funcionar de um jeito mais importante nessas conversas, que é, eu cheguei até a dar um pitaco no início sobre isso, mas que é a ideia de que existiria uma essência que partiria do biológico, do espiritual, do energético, do místico, partiria de um lugar que é impossível de se driblar. Essa não exatamente tem a ver com coisas concretas, mas tem a ver com uma explicação que ela tá fora do dia a dia, né? Tá fora da realidade concreta do dia a dia, para explicar por que a realidade do dia a dia é como ela é. Então, em vez de dizer que, a masculinidade é criada a partir de uma certa noção de risco e de uma tentativa constante de demonstrar virilidade, e é por isso que geralmente você vai ter homens praticando racha e se acidentando na rodovia, em vez disso, se diz o seguinte, né? Faz parte da energia masculina ser o protetor, assumir risco, ser o guerreiro, blá 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 blá. Isso não é ciência, isso não é nada, isso não é filosofia, isso não é nada, isso é senso comum bobo. A grande pira de se dizer que não tem coisa para homem e não tem coisa para mulher é dizer que esse negócio, sabe? Essa coisa da energia, essa coisa do instinto, não é isso que vai definir as condutas no dia a dia de homens e de mulheres.
Não existe um instinto da mulher para ficar em casa varrendo o chão e um instinto masculino de dominar a vida pública. Até porque a história está aí para demonstrar que se mulheres brancas conseguiram o direito de trabalhar num dado momento da história, mulheres negras já trabalhavam antes. Então não é meio que algo instintual ficar em casa, cuidando de casa, sem trabalhar na rua, por exemplo. Não tem a ver com instinto, tem a ver com cultura, economia, política, tem a ver com a nossa vida cotidiana. Mas tem uma outra coisa que eu acho relevante, né? Que é a dificuldade que a gente tem, eu vou chutar e dizer assim, enquanto brasileiro, que a gente tem de assumir certas coisas de uma perspectiva de imposição, né? Tal coisa é de tal jeito porque eu quero, tal coisa é de tal jeito porque eu não quero que seja assim. É do jeito, não é do jeito por conta da minha vontade. Que é isso, né? Porque assim, você pode ter um relacionamento e decidir o que você vai fazer dentro dele, como que as coisas vão ser. Essas coisas, obviamente, podem ser conversadas. Esse é o mais básico de tudo. Se de repente você não quer decorar a casa, ou se você quer decorar a casa, é só falar, né? Acho que dá para negociar esse tipo de coisa. Mas é mais difícil dizer eu não quero, ponto. Não tem a ver com coisa de menino, coisa de menina, coisa de homem, coisa de mulher. É só uma vontade. Eu não quero, ponto. Eu quero essa outra coisa, ponto. Não tem a ver com ser coisa de homem, coisa de mulher. Eu só quero e ponto. Porque, convenhamos, não há nada demais em, sei lá, você não querer trocar o óleo do carro, ou você querer trocar o óleo do carro. Tá tudo bem. Não é que é coisa de homem ou coisa de mulher. É que é algo que você não quer ou que você quer. Assumir esse tipo de postura não deveria ter nada demais, embora tenha, sim. Embora muitas vezes pareça arrogância, né? Pareça coisa de gente metida, tá se achando e tal. Mas acho que não tem nada demais, simplesmente se colocar no mundo como alguém que quer ou não quer as coisas. Isso, claro, sem dizer também nessa coisa de que tudo se passa como se, já que não tem coisa de homem, coisa de mulher, então eu vou ter que fazer tudo, vou vestir saia, então. Já que não tem roupa de menino e roupa de menina, então eu vou vestir saia. Não tem a ver com isso. Literalmente não tem a ver com isso. Você veste o que você quer, né? O grande ponto é, não existe essa essência masculina e feminina. Essa, de fato, não existe. Tudo bem?